RB no Catar. Bem-vindo, bem-vinda, o RB no Catar está no ar, estamos caminhando para a Copa do Mundo do Catar, tá chegando, hein? Estamos a 3 semanas do início da Copa do Mundo, o grande evento esportivo de 2022, claro que você vai acompanhar com a gente na Rádio Bandeirantes. RB no Catar, através dos canais digitais da Rádio Bandeirantes, você nos acompanha no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, pelas ondas do rádio, no Mundo dos Esportes, com o Fernandinho Fernandes todos os sábados e nas reapresentações que nós levamos aos nossos ouvintes, nas madrugadas da Rádio Bandeirantes, você não perde nenhuma informação de Copa do Mundo. E hoje o nosso time está todinho reunido mais uma vez, porque está chegando a hora da Copa, chegando a hora das listas, das convocações, tem muito assunto. À medida em que a Copa vai chegando, os assuntos vão se acumulando, mas a gente faz aquela filtragem aqui e leva só o melhor para você não perder nenhuma informação, nenhum detalhe. E a gente começa com Seleção Brasileira, que está vivendo momentos importantíssimos, momentos de definição dos 26 nomes que irão ao Catar tentar o hexacampeonato. E quem sabe tudo de seleção brasileira é o Alexandre Pretzel. E aí, Pretzel? Grande abraço, Capri. Um abraço para todo mundo que nos acompanha sempre nesta segunda-feira, dia 7 de novembro, à 1 da tarde, lá na sede da CBF no Rio de Janeiro. O Tite confirma os 26 nomes, então, oficiais que vão para a Copa do Mundo. A lista de 55, a pré-lista, tem 29 nomes, além dos 26, evidentemente. Aí vazaram alguns nomes nessa semana, porque os clubes foram avisados, né? Então, jogadores do Flamengo, como Santos, Rodinei, Felipe Luiz, o próprio Gabigol nessa lista, jogador do Léo Ortiz do Bragantino, aí Pedro Raul do Goiás, nomes que foram vazados, próprio Gabigol também, mas que essa pré-lista não serve para nada, porque o Tite não é obrigado, assim como outros treinadores da Copa, a convocarem alguém dessa pré-lista em caso de alguma mudança durante o Mundial. Então é uma lista realmente que chama atenção por não representar muita coisa, apesar de ter alguns nomes interessantes. O próprio Gabigol já passou pelo ciclo, mas provavelmente não esteja entre os 26. Eu fiz aqui apenas um resumo de um sentimento que eu tenho do que o Tite pode chamar. Então, goleiros, Alisson, Ederson e o Everton. Laterais, Danilo, Alexandre, Alex Telles e o Daniel Alves. Acho que o Daniel Alves vai ser convocado por tudo que está sendo dito e também por uma observação diária da sua condição no Barcelona B. Ele não joga há 2 meses. Zagueiros, Thiago Silva, Militão e Marquinhos. E aí, para mim, tem uma dúvida aqui. Bremer ou Lucas Veríssimo, que voltou a jogar bola. É um jogador que sempre teve admiração da comissão técnica. Eu comentei o jogo do Benfica agora contra o Maccabi pela Champions League e o Lucas Veríssimo entrou para ganhar ritmo. Já é um jogador que já está totalmente recuperado da lesão de ligamento cruzado do joelho que ele teve na temporada passada. Jogadores de meio, Casemiro, Fred, Fabinho, Bruno Guimarães, Paquetá. Para mim o Everton Ribeiro estará na lista. E aí eu coloco algo que eu tinha, Capriotti, como uma ideia fixa, eu estou colocando como ponto de interrogação. Coutinho, como ponto de interrogação pelo que ele não vem fazendo. E aí atacantes, Neymar, Richarlison, Rafinha, Vinícius Júnior, Rodrigo, Antony, Pedro. E aí Firmino e Martinelli. Ou os dois, ou um dos dois, com a presença do Coutinho. Então entendo o que eu estou dizendo. Entre Firmino, Martinelli e Coutinho, para mim, 2 desses 3 irão à Copa do Mundo. Vamos aguardar. É apenas um sentimento e uma projeção que a gente tem feito desde que a gente começou aqui o nosso podcast, Capri. É isso aí, momentos importantes da seleção brasileira, momentos que estão sendo captados pelo Alexandre Pretzel, que aliás estará ao lado da seleção brasileira desde sempre, não é? E daqui para frente. No Rio de Janeiro, na convocação do técnico Tite nesta segunda-feira, depois em Turim, onde a seleção vai fazer uma espécie de aclimatação para chegar ao Catar, uma mini pré-temporada, né? Alguns dias de treinamento em Turim, o Pretzel vai acompanhar a seleção brasileira na Itália também, e depois ao lado do time brasileiro durante todo o período da Copa em Doha, na capital do Catar.
Nós estamos de olho em tudo, hein? Você não perde nenhum detalhe aqui no RB no Catar. Tudo filtrado pelos nossos repórteres, pelo nosso time. Timaço de reportagem, timaço de produção, que está mergulhado em Copa do Mundo. E estamos de olho, claro, como sempre, nos adversários da seleção brasileira. Vem aí, no nosso caminho, na primeira fase da Copa do Mundo, a Sérvia, a Suíça e a seleção de Camarões. E o João Paulo Capelanes sabe tudo desses times. E quais as novidades dessa semana aqui dos adversários do Brasil, hein, Capelanes? Vamos lá, Capri, um abraço pra você, a todos que nos acompanham. A novidade é em relação à palavra respeito. E aí eu faço uma pergunta pra galera que nos acompanha da RB no Catar, nas ondas do Dial também. Vocês acham que a seleção brasileira respeitará demais a seleção da Suíça? E aí eu respondo com a palavra do treinador da seleção suíça, ex-jogador da própria seleção, ele que deu uma entrevista, vou até dar os créditos devidos aqui ao Rafael Reis, uma entrevista de 4 perguntas, é bem verdade, uma entrevista breve, mas foi bem esclarecedora. Até porque vale ressaltar que pouco mais de 4 anos, a seleção brasileira fez uma partida de Copa do Mundo contra a equipe suíça e foi um empate por 1-1, um jogo muito disputado e até por isso o técnico Murat Yakin, ele deu essa entrevista exclusiva e falou que justamente por causa deste resultado, desta partida que aconteceu em 2018, que o Brasil certamente vai respeitar demais a seleção da Suíça. Eu acho que é importante também a gente colocar que a Suíça vem de uma ótima fase, né? Ele assumiu há pouco mais de um ano o comando da seleção da Suíça, fez uma ótima campanha na Eurocopa, eliminou a França e só foi cair nos pênaltis diante da Espanha na fase de quartas de final. Ele mesmo deixou bem claro que o primeiro objetivo é tentar uma classificação rumo à próxima fase, coisa que não acontece desde 1954, desde 54 que a Suíça não sabe o que é beliscar uma fase de oitavas de final. Então, justamente por essas declarações que o próprio técnico Murat Yakin, ele acredita que de fato a seleção brasileira vai respeitar demais a seleção suíça. Ele foi questionado em relação à opinião sobre as seleções favoritas para a disputa da Copa do Mundo. Então, abre aspas para essa resposta do treinador. Segundo ele, não é fácil para um técnico responder essas perguntas, porque as seleções favoritas serão as adversárias da Suíça. E aí ele coloca aqui não só o Brasil, mas ele aponta Holanda e Alemanha, que tem grandes jogadores também, possivelmente podendo beliscar mais uma Copa do Mundo. No caso da Holanda, seria a sua primeira. E ele aproveitou para ressaltar Pelé. Ele aproveitou para falar sobre o Pelé também, falou que é sempre um prazer enfrentar a seleção brasileira, falou que o coração dele pulsa quando conversa sobre o Brasil, falou que é apaixonado pelo futebol brasileiro e que o principal ídolo desde a infância é o Pelé. E ele, por fim, acabou ressaltando que não vai, provavelmente, divulgar aí nas suas fases pré, porque a Suíça ainda finaliza sua preparação para a disputa do Mundial, mas não quer revelar os jogadores que vão entrar em campo na estreia da Copa do Mundo, que não acontece justamente contra a seleção brasileira, e sim contra Camarões, mas ele está preparando certamente um mistério diante da seleção brasileira, para quem sabe, beliscar um empate, né, Capri, como foi em 2018, e por que não voltar a jogar uma fase de oitavas de final, coisa que não acontece há praticamente meio século, mais de meio século, né, Capri? É isso aí, e a gente vai ficar de olho, claro, nessa evolução. RB no Catar, semanalmente estamos aqui, hein? Nos canais digitais da Rádio Bandeirantes, atualizando informações da seleção brasileira, da Copa do Mundo, pelas ondas do rádio. Você tá com a gente aí no Mundo dos Esportes, com o Fernandinho Fernandes? Vamos juntos então, tem muita informação pintando. Já já, nós vamos trazer aqui cada um dos integrantes da equipe de esportes da Rádio Bandeirantes, fez o seu chaveamento. Não é? Na semana passada nós falamos aqui quem vai avançar para as oitavas de final, em primeiro e em segundo lugar no grupo, e daqui a pouquinho a gente vai mostrar para vocês esse chaveamento até a final. Eu já posso antecipar aqui que para o meu chaveamento a seleção brasileira só vai encontrar campeões mundiais das oitavas de final em diante na Copa do Mundo. Pedreira, dureza. Então, já que nós estamos falando de seleções campeãs do mundo, o Lucas Herrero tá de olho em todas elas e vai nos contar o que hoje, hein, Herrero? Informações importantes sobre a seleção alemã. Primeira delas, Timo Werner, atacante titular com Hansi Flick na seleção alemã, está fora da Copa do Mundo, teve uma lesão no tornozelo com o Chelsea e não disputará o torneio mundial. Neuer, por sua vez, voltou a treinar depois de quase um mês, está se recuperando de uma lesão no ombro e estará na Copa do Mundo. E o Kroos, será que vai para a Copa do Mundo? A gente lembra que ele se aposentou da seleção
seleção alemã, mas nos bastidores, principalmente da imprensa nacional, da imprensa alemã, ele pode aparecer. Existe um pedido para que o Toni Kroos volte para a seleção alemã nessa lista. Hansi Flick anunciou a convocação, na verdade vai anunciar a convocação final na quinta-feira que vem, no dia 10 de novembro. Agora sim, falando sobre a seleção espanhola, Piqué teria aparecido na pré-lista do técnico Luis Henrique, mas acabou se aposentando. Ele pegou todo mundo na Espanha de surpresa, porque ninguém sabia que o Piqué, da noite pro dia, anunciaria esse pedido, né? Essa questão da aposentadoria dele. Outro dado importante sobre a seleção espanhola, Morata sofreu uma lesão no tornozelo domingo, mas não preocupa para a sequência da temporada e principalmente para a Copa do Mundo. O Luis Henrique deve soltar a lista oficial sexta-feira que vem, dia 11 de novembro, e fica a expectativa sobre 2 nomes que não vêm sendo convocados, mas que também, de acordo com o jornal Marca, teriam aparecido na pré-lista do técnico Luis Henrique. O zagueiro Sérgio Ramos, que ficou muito tempo lesionado, e o goleiro Kepa, que é reserva no Chelsea. Vamos agora falar sobre a seleção uruguaia, porque um dos principais caras nos últimos 15 anos da seleção celeste, Edinson Cavani, começou muito bem a temporada no Valência, fez 4 gols em 7 jogos, aliás, o melhor início de temporada do Cavani nos últimos 4 anos, se lesionou, teve uma lesão no tornozelo e preocupa sim os uruguaios, que começaram a treinar para a Copa do Mundo, viu, Capriotti? No Uruguai, alguns jogadores que estão na pré-lista dos 55 selecionáveis escolhidos pelo técnico Diego Alonso já estão trabalhando desde o dia 31 de outubro e o Diego Alonso ainda não tem uma data definida para divulgar a lista oficial de até 26 nomes. Passando agora para a Argentina, outro nome preocupa e também é titular do técnico Lionel Scaloni. Lo Celso teve uma lesão na coxa no jogo do Villarreal e também é um jogador que pode não disputar os primeiros jogos da Copa do Mundo. O Lionel Scaloni também não divulgou a data que vai oferecer, né, que vai mostrar para o mundo inteiro qual será a lista oficial da seleção argentina. Para a gente fechar com França e Inglaterra, por que eu juntei essas duas seleções? Porque 2 atletas do Chelsea que estão lesionados vão a Dubai, bem próximo do Catar, para tentar se recuperar a tempo para a Copa do Mundo. O lateral direito Reece James e também o zagueiro francês Fofana. O Deschamps anuncia a lista na quarta-feira que vem, dia 9 de novembro, enquanto o Southgate anuncia a lista segunda-feira, dia 14 de novembro. Então tá todo mundo correndo para estar nos trinques para a Copa do Mundo no Catar, Capri. E nós estamos falando de meio de temporada e jogadores se machucando barbaridade em meio de temporada. Imagina se fosse final de temporada, né? Os jogadores ainda mais extenuados do ponto de vista físico, mas a gente está torcendo para que todos possam se recuperar, pelo menos aí a maioria, para que a gente possa ter o maior número de estrelas possíveis no Catar, para que o evento tenha todo o brilhantismo, toda a grandiosidade que uma Copa do Mundo merece e que você, ouvinte da Bandeirantes, vai acompanhar aqui com a gente. Tem mais informação chegando, informação com o time de reportagem da Bandeirantes é sempre muito melhor. A Isabelle Moraes vai contar o que pra gente hoje das outras 22 seleções que estão de olho na Copa do Mundo, hein, Isa? Oi, Capri, grande abraço a você e a todos aqui no RB, no Catar, para destacar algumas situações de atletas que preocupam para a Copa do Mundo. Olha, Lukaku, jogador da Inter de Milão e astro da seleção belga, nosso algoz em 2018. O Lukaku machucou mais uma vez, está lesionado. A Inter de Milão não informa sobre o processo de recuperação, mas fica uma interrogação para o Lukaku, que é o maior artilheiro da história da seleção belga, com 68 gols em mais de 100 jogos. Outro atleta que preocupa é o Son, grande astro também, mas a seleção coreana. O Son vai passar por uma cirurgia para estabilizar uma fratura perto do olho esquerdo. O Tottenham não informa sobre o processo de recuperação, mas é o seguinte, outros atletas que já passaram por situações parecidas levaram cerca de 3 semanas para voltar, então fica a preocupação porque o Son, obviamente, é o grande destaque da seleção coreana, mas também um astro no país, de publicidade e tudo mais. A seleção conta muito com ele para a Copa do Mundo. Uma notícia positiva, o Arboleda, jogador do São Paulo, zagueiro também da seleção equatoriana, ele já voltou a treinar depois de uma recuperação da lesão no tornozelo que sofreu em mais ou menos metade do ano, lá em junho. O que acontece? O São Paulo liberou o Arboleda, ele está no seu país natal, já nesse processo final de recuperação, deve ser convocado para a Copa do Mundo. Ótima notícia, porque no primeiro momento se colocou até a possibilidade de ele perder a Copa. E falando de convocações, 2 seleções já divulgaram suas listas oficiais com os 26 nomes para a Copa do Mundo. Uma delas, o Japão. O Japão foi a
primeira seleção a divulgar, tem 6 remanescentes de 2018, então uma seleção bastante mudada, 20 novos nomes em relação à Copa da Rússia. E a outra seleção, Costa Rica, já divulgou seus 26 jogadores para a Copa do Catar, com destaque para alguns nomes muito conhecidos, né? A começar pelo goleiro Keylor Navas, vai para mais uma Copa, Celso Borges, destaco também o Brian Ruiz, que passou aqui pelo Brasil, passou pelo Santos, Campbell, muitos jogadores já convocados. Só uma curiosidade sobre o Celso Borges, que é filho de um brasileiro, né? Alexandre Guimarães, que já defendeu a seleção costarriquenha, nasceu aqui no Brasil, em Maceió, foi para lá com 11 anos, o Celso Borges nasceu lá e é costarriquenho, mas tem o Brasil nas veias, Capri. Boa, Isabelle, é o seguinte, daqui a pouquinho tem Cláudio Zaidan, tem Paulo do Vale, tem Gustavo Soler, tem Felipe Melo, tem muita informação de Copa do Mundo ainda dentro do RB no Catar. Mas agora a gente vai fazer aqui as nossas projeções. Cada um dos integrantes da equipe de esportes aqui da Bandeirantes vai mostrar para você, contar para você que está aí do outro lado, as projeções de cada um para o caminho da seleção brasileira ou não até a final da Copa do Mundo. Então vamos começar aqui com os meus palpites. Semana passada eu palpitei os times que avançariam em primeiro e em segundo lugar para as oitavas de final da Copa do Mundo. Então esse aqui é o meu chaveamento nas oitavas, ó. Holanda e País de Gales, Argentina contra a Dinamarca, Alemanha vai pegar a Croácia, Brasil e Uruguai, Inglaterra e Senegal, França e Polônia, Bélgica e Espanha, Portugal e Sérvia. Então, no meu chaveamento, quem não está acompanhando aí com imagens no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, então eu vou contar para vocês. De Holanda e País de Gales vence a Holanda e a Holanda pega nas quartas de final a Argentina, que vai despachar a Dinamarca. Na outra perna das quartas de final, no outro jogo, a Alemanha vai vencer a Croácia, na minha opinião, e o Brasil vai passar pelo Uruguai. Então teremos um Alemanha e Brasil nas quartas de final da Copa do Mundo. Encontro épico e histórico dessas duas seleções. A última vez que se encontraram foi só na final da Copa do Mundo de 2002, né? E no 7-1 aqui no Brasil, que esse a gente procura esquecer para deixar adiante. No outro lado do chaveamento, a Inglaterra vai vencer a seleção do Senegal e vai pegar a França nas quartas de final. A França vai eliminar a Polônia nas oitavas, na minha opinião. E finalmente o último jogo das quartas de final para mim, a Bélgica vai passar pela Espanha nas oitavas e vai encarar a seleção de Portugal, que vai despachar a Sérvia nas oitavas. Então aí nós chegamos à semifinal e para mim as minhas duas partidas das semifinais, Argentina e Brasil, França e Portugal, com Brasil e França fazendo uma épica final de Copa do Mundo, uma final histórica se tivermos isso mesmo, porque aí é a chance de nós devolvermos todas as derrotas anteriores para a seleção francesa. Então tá aí o meu chaveamento, vamos ver se a grande chance de eu errar bastante, né? Mas pelo menos está palpitado aqui. Eu não fiquei em cima do muro, viu, Pretzel? Vamos lá para o seu palpitômetro aqui, vamos lá. Eu tenho certeza que ninguém ficou, agora eu acho que a França não vai chegar na decisão nessa vez. Eu acho que não vai repetir o título, nem chegar na decisão. Vamos colocar o chaveamento aqui? Vamos lá. Agora o meu chaveamento, bom, nas oitavas tem Holanda e Equador, e tem também Holanda e Irã, Argentina e França de um lado, porque para mim passa e o Irã passa em segundo no seu grupo. Argentina e França num outro cruzamento de oitavas. Depois embaixo Alemanha e Croácia, Brasil e Uruguai. Inglaterra e Equador, Dinamarca e Polônia. Bélgica e Espanha, Portugal e Sérvia. Acredito que a França vai ficar em segundo para pegar a Argentina e a Dinamarca em primeiro para pegar a Polônia, que cruza com o grupo da Argentina, sem dúvida. A Polônia está no grupo da Argentina. Aí nas quartas para mim, Holanda e Argentina, Alemanha e Brasil, repetimos Alemanha e Brasil, eu e você. Boa. Inglaterra e Dinamarca e repetimos também Bélgica e Portugal. Aí na semifinal para mim, Brasil e Argentina, o maior jogo da história das Copas, acontecendo isso, e Inglaterra e Bélgica na outra semifinal. E aí para mim a final, eu fiquei em cima do muro no Brasil e Argentina. Qualquer um dos dois que der, eu acho, e contra a Inglaterra. Eu acredito apenas um palpite que a Inglaterra está encorpada para chegar à decisão, superando alguns traumas. Mas eu gostaria de ver, sim, Brasil e Inglaterra na final, que seria uma final inédita, né? Sim. Seria uma final inédita, Brasil e Inglaterra já se enfrentaram algumas vezes, e a Inglaterra é freguesa do Brasil, Capri. Freguesaça, pô, se der Brasil e Inglaterra, vai ser coisa linda. Mas vamos fazer o seguinte então, ó, vamos para os palpites de João Paulo Capelanes, o chaveamento de João Paulo Capelanes até a grande final da Copa do Catar. Como é que você palpitou aí, hein, João?
Vamos lá, Capri. Atenção, ouvinte e internauta da Rádio Bandeirantes. Alô, Fernandinho Fernandes. Quer garimpar aí? Quer gabarito pra você no seu bolão? Então vem aqui com os meus palpites que eu não vou errar. Pode cravar aí, ó. Holanda e País de Gales, nós teremos as oitavas de final. Polônia e Dinamarca, Alemanha e Croácia, Brasil vai pegar o Uruguai, Inglaterra e Senegal, França e Argentina nós teremos, além de Bélgica e Espanha, Portugal contra a Sérvia. Pra mim a Sérvia passa no grupo do Brasil. E aí, meu chapa, nas quartas de final, pode cravar isso aí, ó. Holanda e Dinamarca vão se enfrentar, Alemanha e Brasil vão se pegar, Inglaterra e França vão duelar, assim como o Tratado de Tordesilhas, Espanha e Portugal também na fase de quartas de final. Atenção pra minha semifinal, porque infelizmente o Brasil fica pelo caminho, não passa da Alemanha pra mim, infelizmente, mas eu sou Pacheco, vou torcer pro Brasil. Alemanha e Holanda numa semifinal e na outra perna, como gosta de falar o Capriotti, França e Espanha. E aí, meus irmãos, mais uma vez uma final europeia de Copa do Mundo. De um lado a Alemanha, do outro a França. Pode me cobrar que mais tarde, se eu errar e eu não vou, eu pago, Capri. Ele fez uma Nations League, né, Capri? Semifinal só com seleção europeia, pelo amor de Deus. A gente erra tudo aqui, depois a gente vai ser você. cobrado, certamente. Vamos lá então, aproveita aí, Herrero, manda os seus confrontos, manda aí os seus duelos, como é que ficou o seu chaveamento da Copa do Mundo do Catar? Manda aí pra gente. Vamos lá, Capri, começando pelas oitavas de final na parte de cima do chaveamento. Vamos lá, Capri, começando pelas oitavas de final, pra mim vai dar Holanda e Irã. Estou com o Alexandre Pretzel que o Irã elimina a seleção do País de Gales e vai enfrentar a Holanda nas oitavas de final. Nas oitavas também teremos uma reedição das oitavas de 2018. Argentina e França, desse lado da chave. Alemanha e Bélgica também vão se enfrentar já numa fase de oitavas de final. Teremos também Brasil e Portugal. Portugal vai passar em segundo e pega o Brasil na fase de oitavas. Também teremos do outro lado da chave Inglaterra e Senegal, Dinamarca e México. O México passa, a Polônia fica. Croácia e Espanha, Uruguai e Suíça. São oitavas de final bem diferentes da que vocês escolheram. Nas quartas de final, Holanda e Argentina de um lado, Alemanha e Brasil do outro, Inglaterra e Dinamarca, além de Espanha e Uruguai. São quartas de final também bastante equilibradas, com seleções da América do Sul e seleções europeias. Numa das semifinais, aí vai ser espetacular. Brasil e Argentina, na outra Dinamarca, Dinamáquina e Espanha. Na grande decisão da Brasil e Espanha, e o Brasil vai ser campeão, Capri. Vamos ver, né? Vamos ver se teremos essa final inédita aí entre Brasil e Espanha, mais uma dos nossos palpites aqui da equipe de esportes da Rádio Bandeirantes. Para fechar aqui a Isabelle Moraes, quero saber os palpites da Isa, como é que ela chaveou tudo isso aí, como é que ela palpitou pra gente chegar à final da Copa do Mundo do Catar. De que maneira, hein, Isa? Olha, Capri, 4 finais diferentes até aqui. Já vou antecipar que vou desempatar, viu? Eu vou com você na final, mas antes olha meu chaveamento. Acho que Holanda vai encarar País de Gales nas oitavas, Argentina e Dinamarca, Alemanha e Bélgica, Brasil acho que pega Portugal passa em segundo no grupo do Uruguai, Inglaterra e Senegal, bom confronto, França e México, Croácia e Espanha, Uruguai e Suíça. Cadê Marrocos? Hã? Cadê o Marrocos? Eu falei que pode dar trabalho na primeira fase. Capelão, se preocupa com o seu palpite, tá? Você tá muito preocupado com o meu palpite. Falou bem de Marrocos, não colocou nas oitavas. Não acho que não passa, mas vai fazer uma boa Copa. Quartas de final, vou voltar aqui à normalidade. Quartas de final, Holanda e Argentina, bom esse confronto. Alemanha e Brasil, Inglaterra e França, Croácia e Uruguai. Já nas semifinais, olha, eu não vou com o Capelanes não, porque se ele já embarcar com essa zica toda, né? Melhor a gente deixar ele no Brasil, viu, Capri? Ó, semifinal, Brasil passa pela Alemanha, vai encarar a Argentina, França e Croácia. Acho que a gente tem uma reedição da final de 2018 na semifinal. E na grande decisão, acho que da Brasil e França. Eu só coloco essa França lotada de desfalque, né? Sem Pogba, sem Kanté, Varane pode não ir pra Copa. Eu só coloco essa França na final, porque o chaveamento da França acho que é muito mais tranquilo do que o chaveamento do Brasil. Mas vai dar Brasil e França e o Brasil conquista o Hexa. Tomara, Isa, uma revanche aí contra os franceses. Precisamos tirar esse fantasma francês da nossa frente definitivamente, né? Vamos ver, a gente vai conferir tudo isso em loco para vocês. Você quer palpitar também? Quer participar aí do nosso palpitômetro, do bolão
É só entrar no portal band.com.br, band.com.br, lá você tem o simulador, você pode fazer a sua simulação, quem você acha que vai avançar em primeiro e em segundo de cada grupo, chaveamento nas oitavas, nas quartas, na semi e a grande final. Passa por lá, vê se você bate aí com algum dos nossos palpites e vamos palpitar, porque como diria Alexandre Pretzel, palpitar é brincar. Hora de Cláudio Zaidan, hora de trazer aqui uma visão diferente para esse Mundial, sempre com uma pitada histórica, sempre com um momento muito importante que só o Zaidan traz pra gente aqui todas as semanas no RB no Catar. O que é que você nos conta hoje, hein, Zaidan? Depois da Copa de 50, tornou-se normal a seleção brasileira embarcar para Copas do Mundo sob desconfiança e críticas pesadas, internas. Portanto, desde o Mundial de 1954. Exceções, 1962, quando o Brasil era campeão do mundo, né, havia vencido a Copa de 58, então houve menos críticas e menos desconfiança. E 2018, pelo trabalho que o Tite havia feito desde que assumiu a seleção brasileira, nas eliminatórias, em alguns amistosos, então não houve críticas pesadas, mas a seleção foi muito mal na Copa disputada na Rússia. Isso aconteceu nas outras edições, inclusive em 70, né? Quando o Brasil embarca para o México, Nelson Rodrigues chegou a dizer que a seleção deixava o seu exílio. Tal era o nível de cobrança, de crítica aqui no Brasil à seleção brasileira. E depois nós vimos aquela que, na minha opinião, foi a melhor seleção, pelo menos das que vi, no mundo inteiro. Foi a seleção brasileira de 70. Mas eu não vi nada parecido com o que aconteceu em 94. Carlos Alberto Parreira recebeu críticas pesadas demais, que ultrapassaram os limites razoáveis. Já vi o desgaste por aquele afastamento, muito por decisão do Zagallo, afastamento do Romário durante as eliminatórias. Ele volta exatamente naquele jogo épico, né, contra o Uruguai, quando o Romário fez uma partida extraordinária, de antologia. E o Brasil venceu a Copa. Mas Parreira teve de conviver até a partida contra a Itália com pesadas críticas e desconfiança. Vencido o Mundial, não havia mais do que desconfiar, mas as críticas permaneceram. Ganhou nos pênaltis, ganhou não jogando um futebol brilhante. Mas o fato é que havia uma pressão tremenda sobre a seleção, porque o Brasil não ganhava uma Copa do Mundo exatamente desde 1970. E o Parreira, então, ele inicia a Copa com o Raí no time, um esquema até mais ofensivo, com o Raí, Bebeto, Romário, e no meio campo ele tinha Mauro Silva, Dunga e o Zinho jogando mais pela esquerda. E depois mudou o time colocando o Mazinho e fazendo uma linha no meio campo com o Mazinho pela direita, Zinho pela esquerda e no meio o Mauro Silva e o Dunga, e dois atacantes extraordinários, Bebeto e Romário. Romário que foi sem dúvida o melhor jogador daquela Copa do Mundo. Mas Parreira trouxe o título, ainda continuou convivendo com críticas, mas foi quando o Brasil saiu daquela fila jogando um futebol que era aquele que o técnico enxergava possível para uma seleção que tinha a pressão histórica e teve de disputar a Copa embaixo de críticas e desconfianças inauditas. Seleção brasileira, Bandeirantes. Valeu, Manuel! Valeu, Zaidan! Tá aí a dupla Manuel e Cláudio Zaidan aqui no podcast RB no Catar. E depois do Zaidan, é hora do Gustavo Soler. Vamos ficar de olho em quem essa semana, hein, Soler? No programa de hoje, vamos destacar 4 jovens jogadores que vão se enfrentar no Grupo F da Copa do Mundo. Começando pela seleção croata. A vice-campeã do mundo chegará no Catar com o meia Vlasic, sendo a sua nova arma para dar velocidade e tentar furar bloqueios adversários, ao lado de Modric e Kovacic no meio de campo. Já a Bélgica conta com Tielemans,
jogador que atua na Premier League, disputará sua segunda Copa do Mundo, mas desta vez como titular absoluto e sendo uma das grandes soluções para a bola parada dos Red Devils. No Canadá, o jovem atacante Jonathan David pode se transformar no maior artilheiro da história do seu país. Aos 22 anos de idade, ele precisa marcar apenas 3 gols para bater este recorde. E fechando com a seleção marroquina, que contará com o talento de Hakimi. Titular absoluto da lateral direita do PSG, Hakimi também pode atuar como meio-campista e se destaca pela velocidade. Vamos ficar de olho, vou ficar de olho aí e vou apostar no seu palpite, Solé. Vamos em frente, vamos trazer agora o Paulo do Vale. Uma personalidade, muita gente torcendo, empurrando a seleção brasileira, ou uma outra seleção, vai saber, não é? Mas o PDV sempre tem uma personalidade para participar do RB no Catar com a gente. Essa semana, quem é que fala em PDV? Deixa a vida me levar. Opinião de Penta tem peso 2. E de quem fez gol na Copa, então? Edmilson, a terceira parte do trio defensivo sólido da família Scolari. Chegou a hora da seleção deixar o Penta para trás? As minhas considerações aí em relação à seleção brasileira, eu acho que a seleção até a Copa América estava sem muita perspectiva, o Tite um pouco perdido em relação a sistema tático e até mesmo escolhas de jogadores. Eu acho que após a Copa América o Brasil deu uma avançada com jogadores como Paquetá, como Vinícius Júnior, como o próprio Rafinha e o Antony, né? Agora o Pedro se destacando bastante. A gente tem uma dificuldade ainda de ter as laterais ainda com dificuldade, mas eu acredito que o Brasil chega favorito. Não, eu acho que o Brasil chega como sempre, né? Chega para disputar a Copa do Mundo, ser campeão. E nós como brasileiro e nós que vivemos do futebol, acreditamos que o Brasil possa conseguir trazer esse hexacampeonato para o mercado do futebol brasileiro também melhorar. Boa, valeu PDV, Edmilson, craque de bola, campeão com a seleção brasileira, pentacampeão Edmilson, participando com a gente aqui no RB no Catar. E para fechar o nosso timaço, o timaço da Rádio Bandeirantes na Copa do Catar, Felipe Melo, de olho no ajuste fino do anfitrião da Copa. O que é que o Catar está nos contando essa semana, hein, Felipe? O governo do Catar anunciou que mais de 50 mil pessoas foram treinadas para trabalhar na segurança durante a Copa do Mundo deste ano. O porta-voz do Ministério do Interior informou que o treinamento seguiu os padrões da FIFA. De acordo com a agência de notícias Reuters, o país árabe convocou centenas de civis, incluindo diplomatas do exterior, para o serviço militar obrigatório, que opera postos de segurança nos estádios do Mundial. Os recrutas vão gerenciar filas de segurança, revistar torcedores e detectar contrabandos de álcool, drogas ou armas escondidas. Desde 2014, homens do Catar com idades entre 18 e 35 anos treinam com os militares por pelo menos 4 meses, como parte do Serviço Nacional Obrigatório que foi exigido pelo emir, o Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Aí, portanto, com o Felipe Melo, nós estamos fechando mais uma edição do RB no Catar. E tá chegando a hora, estamos a 3 semanas do início da Copa do Mundo. O apito inicial no Catar. Primeiro jogo, Catar e Equador. Domingo, dia 20 de novembro. Claro, vai ter transmissão da Rádio Bandeirantes. Mas antes disso, a gente vai falar muito ainda de Copa do Mundo. Você vai ter muita informação de Copa nos canais digitais da Rádio Bandeirantes. Você perdeu um pedacinho aí do RB no Catar? Acesse aí, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Está disponível em áudio e vídeo. Mais essa edição do RB no Catar. No seu agregador de podcast, no Spotify, no Deezer, no Google Music, Apple Music, Amazon Music. Em todos os agregadores você vai ter também o podcast RB no Catar. E claro, pelas ondas do rádio, aqui no Mundo dos Esportes com o Fernandinho Fernandes e nas reapresentações que você acompanha ao longo da nossa programação. Muito obrigado pela audiência de todos vocês, muito obrigado por mais uma companhia e vamos seguir falando de Copa do Mundo daqui até o dia 18 de dezembro, na final da Copa. Copa é aqui, é na Rádio Bandeirantes, é no RB no Catar. Até a próxima edição, gente. Valeu!
RB no Catar.